Investir é, para muita gente, algo que parece complicado, distante, cheio de fórmulas misteriosas e conceitos que só especialistas conseguem entender. Mas Warren Buffett sempre insistiu que investir não é complicado. Complicado é lidar com nossas emoções, impulsos e hábitos. Ele costuma dizer que o maior inimigo de um investidor não é o mercado, não são as crises, não são os juros ou a inflação, é o próprio investidor. E é justamente por isso que, neste vídeo, vamos explorar as 5 regras que acompanharam Buffett durante toda a sua vida. Princípios tão simples e tão poderosos que podem transformar completamente a maneira como você lida com dinheiro, risco e oportunidades. E o mais importante, qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, pode aplicá-los. Seja muito bem-vindo ao canal Lições de Warren Buffett. Aqui, cada vídeo é criado para traduzir os ensinamentos de Buffett em uma linguagem clara, prática e acessível, para que você possa construir uma relação mais inteligente e tranquila com seus investimentos. Se você acredita que é possível aprender com quem dedicou décadas a entender o comportamento humano, o mercado e o poder do tempo, este é o lugar certo. Agora, ajuste seu foco e prepare-se para uma jornada que pode mudar a forma como você enxerga sua vida financeira. Buffett resume sua filosofia inicial com uma frase que se tornou quase um mantra: nunca perca dinheiro. E logo em seguida ele acrescenta: nunca se esqueça da regra número 1. Essa declaração, que parece simples demais, carrega uma profundidade enorme. Porque quando Buffett diz para nunca perder dinheiro, ele não está falando de nunca ver suas ações caírem ou nunca enfrentar oscilações. Isso é impossível. O que ele realmente quer dizer é que você deve evitar decisões que destruam seu capital de forma permanente. Ele fala sobre proteger seu dinheiro das escolhas impulsivas, dos modismos, das armadilhas e, principalmente, de comportamentos que parecem inofensivos, mas que corroem silenciosamente sua capacidade de crescer no longo prazo. A maior parte das pessoas pensa em investir como uma tentativa de ganhar dinheiro rapidamente. Elas olham gráficos, veem movimentos de alta, observam notícias animadas e acreditam que existe uma chance de lucro rápido ali. Mas Buffett faz o oposto. Em vez de perguntar quanto posso ganhar, ele pergunta quanto posso perder. Porque ele entende algo que muitos ignoram. Quando você perde uma quantia significativa, não perde apenas dinheiro, perde tempo. Perde os meses ou anos que levou para acumular aquele patrimônio. Perde a chance de ver o juro composto multiplicá-lo ao longo dos anos. Perde liberdade, perde tranquilidade e, em alguns casos, perde até a confiança em si mesmo. Imagine que você investe R$ 100.000 em uma ação que cai 50%. Agora você tem 50 mil. Para voltar aos 100 mil, precisarão acontecer 2 movimentos. A ação precisa dobrar de valor e você precisa resistir emocionalmente a essa espera. Isso não é simples. Por isso, Buffett sempre diz que a primeira regra é um escudo emocional e mental, criado para proteger o investidor de seus próprios impulsos. E essa mentalidade se aplica não apenas a grandes investidores, mas também a qualquer pessoa que deseja crescer de forma consistente. Como essa regra funciona na prática? Primeiro, você evita investir em coisas que não entende. Parece óbvio, mas é o erro mais comum. Pessoas compram ações, criptomoedas, startups, fundos e até negócios físicos, sem realmente entender como eles funcionam. Compram porque alguém recomendou, porque viralizou na internet, porque subiu muito, porque parece uma oportunidade. Mas Buffett diz que risco não vem daquilo que você investe, vem daquilo que você investe sem entender. Quando você coloca dinheiro em algo que não compreende, está entregando seu futuro ao acaso, e isso é exatamente o oposto da filosofia dele. A segunda forma de aplicar essa regra é escolher empresas previsíveis. Buffett prefere negócios simples, diretos, fáceis de explicar.
Ele gosta de empresas que vendem produtos que as pessoas compram repetidamente, o ano inteiro, ano após ano. Coca-Cola, American Express, Apple, See's Candies. Ele escolhe empresas que sobrevivem a crises, que não dependem de modismos, que não precisam de grandes revoluções a cada trimestre. Para ele, previsibilidade é uma proteção contra o risco. E, por fim, ele pensa como dono. Ele não compra ações para especular, para vender em uma semana ou para tentar adivinhar o próximo movimento do mercado. Ele compra pedaços de empresas reais, que produzem produtos reais, que têm clientes reais. Ele quer saber se aquele negócio continuará existindo daqui a 10, 20, 30 anos. Ele quer saber se aquele negócio é forte o suficiente para superar tempos difíceis. Ele quer saber se aquele negócio tem algo especial que o diferencia dos concorrentes. Buffett aprendeu essa lição muito cedo. Quando era adolescente, juntou dinheiro para comprar ações da Cities Service Preferred. Comprou por $38. Logo depois, viu o preço cair para 27. Desesperado, com medo de perder tudo, ficou observando o gráfico todos os dias, torcendo para que o preço voltasse ao que era antes. Quando finalmente subiu para $40, ele vendeu imediatamente, aliviado por sair no lucro. Poucos meses depois, aquelas ações dispararam para $200. Buffett percebeu que havia vendido cedo demais. Ele não apenas deixou de ganhar dinheiro, deixou de ganhar experiência. Ele deixou que o medo decidisse por ele. Essa lição o acompanhou pelo resto da vida. Ele percebeu que o investidor que perde o controle emocional perde oportunidades que nunca mais voltam. E é por isso que a regra número 1 existe, para lembrar você de que investir não é sobre correr atrás de lucros extraordinários, é sobre evitar erros extraordinários. O investidor inteligente não busca ser mais brilhante que os outros. Ele busca ser mais racional. Ele tenta evitar comportamentos que destroem riqueza. E, no fim das contas, essa mentalidade simples, calma e disciplinada é o que fez de Buffett um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos. Agora que você entende essa base, que é o coração da filosofia dele, podemos seguir para a próxima parte, onde vamos conversar sobre como escolher boas empresas, como identificar qualidade real e como evitar cair em armadilhas que parecem oportunidades. A partir daqui, vamos aprofundar o pensamento de Buffett e olhar para suas decisões com mais clareza. Quando entendemos a primeira regra de Buffett, proteger o capital, evitar erros permanentes e manter o foco em decisões racionais, começamos a enxergar os investimentos sob uma nova luz. Agora, em vez de buscar a promessa de lucro rápido, passamos a buscar clareza, previsibilidade e solidez. E é aqui que entra a segunda grande regra de Buffett: comprar empresas excelentes por preços justos. Essa regra marcou uma das maiores transformações intelectuais da vida dele e foi responsável por desbloquear resultados extraordinários ao longo de décadas. Durante muitos anos, Buffett seguiu ao pé da letra a filosofia de seu mentor, Benjamin Graham, que acreditava que o melhor caminho era encontrar empresas baratas. Graham procurava companhias que estavam sendo negociadas abaixo do seu valor real, o famoso valor intrínseco. A lógica era simples. Se você compra algo por menos do que vale, tem uma margem de segurança. Mas havia um problema nessa abordagem. As empresas baratas, muitas vezes, eram empresas problemáticas, negócios difíceis, que exigiam muito esforço e pouca recompensa. Muitas delas até subiam de valor por um tempo, mas não tinham força para permanecer lucrativas no longo prazo. Foi Charlie Munger, parceiro inseparável de Buffett, quem ajudou a virar essa chave. Munger dizia que não fazia sentido comprar coisas ruins só porque estavam com desconto. Era muito melhor pagar um preço justo por algo realmente excelente. Ele repetia: é melhor comprar uma empresa maravilhosa por um preço justo do que uma empresa mediana por um preço maravilhoso.
e essa frase mudou o curso da carreira de Buffett. O que então faz uma empresa ser considerada maravilhosa para Buffett? Existem 3 elementos essenciais. O primeiro é a vantagem competitiva duradoura. O famoso moat, ou fosso competitivo, é aquilo que torna uma empresa resistente à concorrência, algo difícil de copiar, difícil de substituir, difícil de destruir. Pode ser a força de uma marca, como a Coca-Cola. Pode ser a fidelidade absurda dos clientes, como acontece com a Apple. Pode ser uma logística eficiente, uma patente, um processo exclusivo, uma rede de distribuição poderosa ou, simplesmente, um hábito cultural que atravessa gerações. Um exemplo simples: existem milhares de marcas de refrigerante no mundo, mas a Coca-Cola é reconhecida e consumida em praticamente todos os países do planeta. Concorrentes podem até tentar criar bebidas semelhantes, mas é quase impossível substituir a Coca-Cola na mente das pessoas. Isso é uma vantagem competitiva real. E é exatamente isso que Buffett procura. O segundo elemento é a capacidade de gerar caixa de forma consistente. Isso significa que a empresa não depende de modismos, não oscila drasticamente entre lucro e prejuízo, não precisa reinventar seu modelo de negócios a cada 2 anos. Buffett quer empresas que funcionam como relógios, previsíveis, estáveis, com margens saudáveis. Um exemplo perfeito é a Apple. Antes mesmo de investir, Buffett estudou profundamente a empresa, sua base de clientes fiéis, a força de seus produtos, a capacidade de gerar lucros gigantescos ano após ano, e o fato de que as pessoas estavam cada vez mais integradas ao seu ecossistema de dispositivos. Ele viu ali algo que poucos perceberam. Não era apenas uma empresa de tecnologia, era uma empresa de consumo com um poder emocional imenso. O terceiro elemento é a qualidade da gestão. Buffett sempre diz que, quando investe, está escolhendo sócios. Ele quer líderes racionais, disciplinados, éticos, capazes de tomar decisões sensatas com o capital da empresa. Ele prefere gestores que falam abertamente sobre desafios, que não escondem números, que pensam no longo prazo. Ele costuma dizer: invisto em pessoas que eu respeito, admiro e confio. Se a resposta não for um sim decidido, ele simplesmente não investe. Como você aplica essa regra na prática? Fazendo perguntas simples. Essa empresa tem uma marca forte? Ela mantém lucros consistentes? Ela cresce sem sacrificar sua saúde financeira? O produto dela é indispensável? Ela tem algo que a torna única? Ela possui clientes tão fiéis que continuariam consumindo seus produtos mesmo em momentos difíceis? E talvez a pergunta mais importante: eu realmente entendo como essa empresa ganha dinheiro? Porque se a resposta for não, você não está pronto para investir nela. Essa pergunta nos leva diretamente à terceira regra de Buffett: invista apenas dentro do seu círculo de competência. Esse conceito mudou a vida de milhares de investidores. É uma ideia tão simples e tão poderosa que, quando compreendida, funciona como uma bússola para todas as decisões futuras. O círculo de competência é aquilo que você realmente entende. Não o que acha que entende, não o que ouviu alguém explicar, não o que viu num vídeo, mas aquilo que você compreende com profundidade suficiente para avaliar riscos e oportunidades. Buffett sempre foi muito honesto sobre seus próprios limites. Durante décadas, evitou empresas de tecnologia porque dizia não entender como prever seus lucros futuros. Ele não tinha confiança para avaliar essas empresas. Enquanto muitos investidores correram para comprar ações da Microsoft, Google, Amazon e outras gigantes do Vale do Silício, Buffett ficou de fora. Não por achar que eram empresas ruins, mas por reconhecer que estavam fora do seu círculo de competência. Ele só investiu na Apple quando percebeu que ela havia se tornado uma empresa previsível, com produtos que funcionavam como uma necessidade moderna e com um modelo de negócios fácil de entender. Para aplicar essa regra, faça uma lista mental sobre assuntos que você entende de verdade. Talvez você conheça bem o setor financeiro,
Talvez entenda varejo, alimentos, logística, energia, saúde ou educação. Todos nós temos alguma área em que sentimos mais clareza e segurança. Essa é a área onde suas decisões são mais confiáveis, e é ali que você deveria concentrar seus investimentos. Já as áreas que você não entende, mesmo que pareçam promissoras, devem ser evitadas. Quando ignoramos o nosso círculo de competência, caímos em tentação. Ficamos vulneráveis a modismos, boatos, pressão social e expectativas irreais. Isso aumenta a chance de cometer erros graves. Mas quando investimos dentro daquilo que conhecemos, nossa confiança aumenta, nossa ansiedade diminui e nossas decisões se tornam mais racionais. E essa união entre a segunda e a terceira regra cria uma combinação poderosa. Você começa a buscar empresas excelentes, mas apenas naquelas áreas que você realmente domina. Isso reduz riscos, aumenta a lucidez e fortalece seu pensamento de longo prazo. Agora que você já entendeu como Buffett identifica empresas excelentes e como ele decide onde não investir, estamos prontos para avançar. Na próxima parte, falaremos sobre o elemento mais importante de todos, o tempo, e também sobre o que Buffett considera a habilidade mais rara em um investidor, o controle emocional. Depois de entender como Buffett protege seu capital, como escolhe empresas realmente excepcionais e como se mantém dentro do próprio círculo de competência, chegamos a uma das forças mais impressionantes do método dele: a capacidade de usar o tempo como aliado. Para Buffett, o tempo não é apenas um elemento neutro que passa. Ele é o motor silencioso que transforma pequenas decisões em grandes resultados. Se você conversa com investidores iniciantes, percebe que muitos deles querem saber qual ação vai subir amanhã, qual tendência vai explodir, qual notícia vai mexer com o mercado nos próximos dias. Mas quando você conversa com Buffett, ele fala sobre décadas, fala sobre visão, fala sobre paciência, fala sobre empresas que atravessam gerações, e é isso que nos leva à próxima regra. Uma das frases mais famosas de Buffett diz que o tempo é amigo do bom negócio e inimigo do mau negócio. Essa frase, que parece simples, revela um princípio profundo. Empresas realmente boas se tornam melhores com o tempo. Seus lucros crescem, sua marca se fortalece, seu número de clientes aumenta, sua eficiência melhora. Enquanto isso, empresas ruins se desgastam, enfrentam crises constantes, têm dificuldades estruturais e geralmente acabam perdendo relevância. Buffett entende isso como poucos. Ele não tenta adivinhar o futuro. Ele tenta se posicionar em negócios que continuarão fazendo sentido daqui a 5, 10, 20 anos. Um dos exemplos mais clássicos disso é a Coca-Cola. Quando Buffett investiu na empresa em 1988, muitos acreditavam que o mercado de refrigerantes já estava saturado. Mas Buffett não pensou no curto prazo. Ele pensou na força da marca, na capacidade de distribuição global, no hábito cultural que a Coca-Cola representa. Ele sabia que, se continuassem vendendo milhões de litros por dia, a empresa permaneceria relevante por muito tempo. E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje, os dividendos que a Berkshire recebe superam o valor inicial pago pelas ações. Isso não é sorte. Isso é o resultado direto de paciência e visão de longo prazo. Outro exemplo é a Apple. Quando Buffett investiu, muita gente estranhou. Afinal, ele evitou tecnologia durante décadas. Mas a Apple de hoje não é apenas uma empresa de tecnologia. Ela se tornou parte do cotidiano das pessoas, com produtos que se conectam entre si e criam uma dependência saudável. Uma pessoa que compra um iPhone tende a comprar AirPods, Apple Watch, serviços de armazenamento, assinaturas. Buffett percebeu que a Apple tinha algo raro, uma lealdade tão forte que os produtos se tornaram quase uma necessidade moderna. E mais, lucros previsíveis, margens altas e um modelo de negócio extremamente claro. O tempo fez esse investimento florescer de maneira extraordinária. Mas o que isso significa para você?
Significa que a riqueza não surge de movimentos rápidos, de acertos instantâneos ou de previsões perfeitas. Ela surge da disciplina, da paciência, do hábito de permanecer investido. Muitas pessoas sabotam seus próprios resultados porque querem ver grandes mudanças em curtos períodos de tempo. Quando o mercado cai um pouco, vendem por medo. Quando sobe, compram com euforia. E assim, sem perceber, se tornam reféns das próprias emoções. Buffett faz exatamente o oposto. Ele compra e espera. Ele acredita que, se você escolheu uma empresa excelente, o tempo fará o resto. Para aplicar essa regra, basta responder 2 perguntas simples antes de investir. Eu ficaria confortável mantendo essa empresa por 10 anos? E ela ainda fará sentido na vida das pessoas daqui a 20 anos? Se a resposta for sim, o tempo provavelmente estará ao seu lado. Se a resposta for não, então talvez você esteja olhando apenas para o preço e não para o negócio. E é aqui que chegamos à última regra. Controle suas emoções. Buffett sempre disse que o mercado é uma máquina de transferência de dinheiro do impaciente para o paciente. Isso significa que não é o investidor mais inteligente, mais técnico ou mais sofisticado que ganha. É o mais disciplinado. É aquele que consegue manter a calma quando todos à sua volta parecem perder a cabeça. É aquele que não se deixa levar pelo pânico coletivo, nem pela euforia instantânea. Ele entende que o mercado sobe e desce o tempo todo, e que essas oscilações dizem muito mais sobre o humor dos investidores do que sobre a qualidade das empresas. Buffett afirma que, para ser bem-sucedido, você não precisa de um QI altíssimo. Não precisa de fórmulas complexas, softwares avançados, algoritmos ou previsões mirabolantes. Precisa de temperamento, precisa de controle emocional, precisa de uma mente tranquila. Ele diz que, se você não consegue controlar suas emoções, não consegue controlar seu dinheiro. E isso é verdade, porque o mercado testa a paciência de todos nós o tempo todo. Ele provoca medo quando está caindo, provoca cobiça quando está subindo, provoca ansiedade quando fica parado. E se você reage de forma impulsiva a cada movimento, se torna prisioneiro de seus próprios sentimentos. Para aplicar essa última regra, você precisa de hábitos simples. Primeiro, tenha um plano claro antes de investir. Saiba por que está comprando uma empresa. Segundo, evite olhar o mercado o tempo todo. Isso gera ansiedade e leva a decisões impulsivas. Terceiro, nunca tome decisões importantes em momentos de forte emoção. A euforia e o pânico distorcem nossa percepção. Quarto, lembre-se de que volatilidade é normal. Não é um sinal de que algo está necessariamente errado. E, por fim, concentre-se em revisar empresas, não preços. Buffett não se desespera quando uma ação cai. Ele pergunta: o negócio continua bom? Se a resposta for sim, ele mantém ou até compra mais. Agora que você ouviu as 5 regras, talvez perceba que elas formam um sistema completo, quase como um mapa que te guia por diferentes cenários. A primeira regra protege seu capital. A segunda ensina a identificar qualidade. A terceira te mantém em terreno firme. A quarta usa o tempo a seu favor. E a quinta protege você de você mesmo. Essas regras juntas refletem não apenas como Buffett investe, mas como ele pensa, decide e enxerga o mundo. São regras simples, mas profundamente poderosas. Se você aplicar essas ideias no seu dia a dia, perceberá que investir deixa de ser algo caótico e se torna algo sereno. Deixa de ser um jogo de adivinhação e se torna uma prática racional. Deixa de ser fonte de ansiedade e passa a ser um caminho de construção de riqueza. E se você quiser continuar explorando essas lições, inscreva-se no canal Lições de Warren Buffett e ative as notificações. Aqui, vamos continuar aprendendo com quem já provou, pelos resultados, que sabedoria financeira não depende de complicação, depende de clareza, disciplina e paciência.
Obrigado por acompanhar esta jornada. Vamos juntos construir conhecimento que dura a vida inteira.